Vamos analisar o empate sem gols com Nova Iguaçu em São Januário. Vasco e Nova Iguaçu jogaram com um público pagante de 14.447 pessoas. Público presente de 15.380, que deu aí 906 que entraram de gratuidade, seja deficiente, seja criança e seja criança até 12 anos, se não me engano, e professores. E a renda do jogo foi em R$ 598.302. Antes do jogo teve a despedida emocionante do Baete, né? Ele chorou, a família chorou, foi realmente quem se emocionar, eu chorei por dentro, né? Eu vi as imagens da despedida dele. Quando termina um relacionamento, e um relacionamento foi marcante, não tem como negar que a estadia do Baete no Vasco foi realmente marcante, de muitos gols, 143 jogos, 60 gols, o artilheiro estrangeiro do Vasco. Uma pena que não tem como não título, poderia ter sido ano passado na Copa do Brasil, perdeu para o Corinthians, mas um cara que sobreviveu. Eu sempre digo que ídolo faz um atleta virar ídolo daquele determinado clube, principalmente do Vasco, são títulos. O Baete conseguiu virar ídolo sem ser campeão. É um cara que a gente, quando encerrar a carreira, a gente vai lembrar com saudação. Pô, esse cara aí fez isso aí, ele realmente fez gol tudo que é jeito. Logo na estreia, pouco depois de ter entrado no jogo contra o Grêmio, foi lá e fez o gol da vitória. Então, um cara que driblou essa regra de ser campeão para virar ídolo. E mostrou que ele vai fazer falta, mas não dá para julgar a carreira. O empresário toca a carreira dele, nem o próprio atleta, porque vamos convencer que hoje o modo de jogar, a confecção do Fernando Diniz, ele não será titular. A estratégia dos jogos do Fernando Diniz é o modo de o Fernando Diniz ver o futebol. Não encaixa aquele atacante que fica fixo na área do adversário e os outros têm que trabalhar para a bola chegar nele. Hoje o JP, por exemplo, quase não apareceu, mas um pouco que ele pôde aparecer, ele foi decisivo ano passado no gol de vitória, que quis o destino os deuses do futebol, como diria o Galvão Bueno, que o último gol dele fosse contra o Fluminense, naquele primeiro jogo das quartas de final, semifinal, que praticamente foi o que salvou o Vasco para ir à final da Copa do Brasil. Teve disputa de pênalti, o Vasco superou o Fluminense nos pênaltis, o Léo Jardim pegou 2 pênaltis naquela ocasião, é verdade, mas se não fosse o gol do Baete, o Fluminense teria terminado empatado o primeiro jogo. O Fluminense ganhou o segundo jogo por 1-0, gol contra do PH. O Fluminense teria passado para a final da Copa do Brasil. Então, aquele gol do Vasco acabou sendo decisivo. Entre outros gols marcantes, ele fez gol com quase todos os adversários históricos do Vasco, não só os 3 co-irmãos, os adversários do Rio de Janeiro, mas outros também. São Paulo, acho que só não fez no Palmeiras, se eu não me engano. Fez no São Paulo, fez no Santos
Na estreia do Brasileiro no ano passado, 2-1, não, 6-0, ele não jogou, estava suspenso. Entre outros. Fez no Grêmio, fez no Corinthians, não na final da Copa do Brasil, mas entre outras ocasiões ele fez gols lá no Corinthians também. Então é um cara que deixou uma marca registrada, e ele é uma liderança dentro do grupo. E tanto que os jogadores, até o próprio Felipe Coutinho, via ele como capitão do time, meu não sendo titular. Então é uma perda significativa, não só pelo respeito que ele dava aos adversários, sabia que se deixasse ele livre, ele fazia gol, mas também na liderança dentro do grupo. Felipe Coutinho, um craque, não tem como renegar o talento do Felipe Coutinho, se bem que o auge dele no Liverpool não aparece mais. Mas é um cara que falta de chamar a responsabilidade de um jogo, dos jogos para si, mas é um craque, mas ele não tem essa liderança que o Vaz tinha. Chegada, expor, ele tem uma característica diferente, que é falar mais pausadamente, mas chamar a atenção na hora. Então, enfim, é um cara que eu acho que vai fazer falta, até porque eu não sei se essa diretoria, ou chegar na diretoria, se vai repor a altura, vai piorar se realmente perder o Rayão, também vamos falar do Rayão. Mas, bom, no jogo em si, única coisa que o Fernando Diniz acertou em cheio foi do time titular, que ele poupou todo, só manter o Léo Jardim. Porque se não fosse o Léo Jardim, o Vasco teria perdido o jogo. Foi do Vasco, foi o melhor jogador de campo. Eu sei que na votação da TV Globo, eles nem colocaram o Léo Jardim, se não me engano, colocaram o André Gomes, que entrou no segundo tempo. O André Gomes teve duas oportunidades que poderia ter saído para a vitória, uma delas um Mota Municipal bom para escanteio. Vamos falar do recém-contratado, que pelo amor de Deus. Vamos falar de Matheus Cruz, que pelo amor de Deus. Garré! A diretoria pode doar, sem problema algum, pode vender a preço banana, sem problema, pode qualquer coisa, desde que ele não vista mais a camisa do Vasco. Tá excelente. Um excelente negócio que fazer esse cara. Esse cara furou a bola, esse cara fez qualquer coisa que não foi jogado de qualidade. Enquanto ele esteve em campo no primeiro tempo, o Vasco sequer deu um trabalhinho, uma morta. Enquanto isso, primeiro tempo, a defesa continua desfigurada, marcando mal, marcando fofinho. Eu tenho um problema com a palavra fofo. Fofo, para mim, é aquele lance do grupo que aperta um bochechou, que fofinho. Aquela friendzone, eu tenho um problema. E essa zaga, o Léo Pelé saiu anos do Vasco, mas essa zaga continua marcando fofinho, essa zaga formada por Alain, Salvina e Lucas Freitas. Se fosse um novo Vasco, tivesse um pouquinho mais de qualidade, teria feito o gol do Vasco. Se não fosse o Léo Jardim, também numa tarde boa, não digo esperada, mas boa, acho que teria perdido o jogo. E o Alan Salvina me lembrou capaz. Só falta para imitar o capaz
o estimado amigo e fé, irmão, camarada do presidente Pedrinho. Viva as amizades! Amizades além de tudo, além da serra e do céu. Dizer que não gosta do Wallace Alvira. Só falta isso. Aliás, um bom exemplo que o Felipe é um cara apto para essa função de dirigente, de chefe de futebol, diretor de futebol, que ele disse na época que não gostava do Capasso, que era um ativo do clube. Não gosta de um ativo do clube. Daqui a pouco, seja eu, seja o Nini, que seja o Sérgio Kid, do Atenção Vascaíno, seja o Marcos Jacob, seja quem for, perguntar porque o Alan Salvina não vem sendo aproveitado do Felipe, o Felipe dizer que não gosta do jogador. Só falta isso. Que nesse primeiro jogo ele tentou entregar, tentou aquele, sabe, vai entregar a minha idade aqui, sabe, aquele seriado dos anos 80, chamado, aqui no Brasil, conhecido como Profissão Perigo do MacGyver. Era esse cara, ele tocava a bola nas situações mais perigosas possíveis. Parece aquela mulher que gosta de viver de emoção, gosta de segurança, gosta de viver de emoção, correr risco. É o Alan Salvina. Se pega um atacante de qualidade indiscutível, meu Deus do céu. Não sei o que seria do Vasco hoje. O meio-campo também não criava nada. Garrel, já citei, que é um cara que teve oportunidade e novamente provou que não tem condições, é inapto, é incapaz de vestir a camisa do Vasco. Matheus França poderiam. Acabou o jogo. Não deixam nem ele trocar de uniforme. Pegam, botam ele no aeroporto e entregam para o Crystal Palace. Já! Não sei se é o John Texon ainda que comanda o Crystal Palace, mas se for outro, alô, é do Crystal Palace. Estou devolvendo esse perna de pau que se chama Matheus França. Pode entregar. Teve a oportunidade, iniciou jogando, e é outro que não fez porra nenhuma. Foi um adversário que o Nova Iguaçu levanta a mão para os céus, que sequer fez costinha. O melhor do Vasco foi no segundo tempo, quando saiu o Guerres, quando saiu o Matheus França, quando entrou o Marcinho Domingues, que leram lá essas coisas, tanto que ele estava no futebol do Canadá, né? A gente, o Vasco prestou o Toronto do Canadá, que é uma liga quase semi-amadora, não vai ser a Copa do Mundo esse ano, mas é uma liga semi-amadora. Cruzou a bola, o DVD quase fez um gol de cabeça, o DVD que está semi-saída, está pouquinho para acertar com a vitória da Bahia, mas ele assim está jogando, deu uma cabeçada que bota, cabeçou, espalmou para o escanteio. E quando entrou o Andrés Gomes, que é titular, os poucos titulares que entraram no segundo tempo, por 2 vezes ele quase abriu o placar, que o Mota inventou o gol do Vasco, e só. Do resto, a defesa, a marcação inexistente, o Hugo Moura entrou no segundo tempo, facilitou a vida do Nova Iguaçu, daquela marcação fofinha, vezone, que se não fosse o Léo Jorginho, não teria perdido o jogo.
Bom, já perdemos um cara que poderia, no segundo tempo, decidir um jogo. Chegou a proposta da Inglaterra pelo Ryan e foi uma oferta aquém que o Vasco esperava receber. Bom, espero que ou os ingleses melhorem a oferta ou a SAF do Ryan veja o lado do clube também. Tudo bem que é o sonho do atleta jogar na Europa, jogar na Premier, jogar na Liga Espanhola, normal. Mas também um clube não pode ser lesado. Eu sei que a multa de quase 300 milhões, eu sei que geralmente os clubes brasileiros fazem isso, mas é mais chamado como pelos empresários. Multa acalma a torcida, mas acaba não sendo esse valor. Mas, por outro lado, o clube não pode vender muito abaixo. Também, tem que ter um meio termo. E hoje, desse melhor a oferta, ou o que eu acho mais recomendável, inclusive, eu concordo com a visão da diretoria, que a SAF do Ryan, o próprio Ryan, deveriam esperar a janela do meio do ano, que é a janela que início de janela para a Europa, não só do meio, mas para a Europa início, que aí sim ele possa ir para um clube de status maior. Hoje eu vi o jogo Newcastle Wolves da Premier, e está aí dois tricolores lá, um é titular e o outro é reserva. Deu pena de ver os dois, a ação, que eles estão jogando um clube abaixo do que eles podem render. E foi um jogo que terminou 0-0, porque um jogo forçado, abarrado. E desde os 5 minutos de jogo do primeiro tempo, eu vi a cara de 0-0. E hoje, também um jogo que, se fosse 9h30 da noite, daria sono até que estaria presente em São Januário. Mas, enfim, é preciso reforçar, não perder o Ryan nessa janela, é preciso reforçar o ataque, é preciso reforçar o meio de campo, é preciso reforçar a defesa. Porque o Alan Saldivia e o Lucas Freitas, com todo o respeito aos dois, não estão aquém dos dois titulares, que é o Robert Renan e Costa. E um campeonato muito longo, como o Campeonato Brasileiro, que, aliás, começa daqui 10 dias, contra o Mirassol em São Paulo. Mirassol que na estreia deu uma verdadeira chinelada no São Paulo, de 3-0 lá no Campeonato Paulista. Precisa não só 11 bons titulares, que o Vasco não tem 11 bons titulares. Tem algumas boas peças, mas não 11 titulares literalmente ditos. E também precisa de elenco para o banco de reservas, até porque tem jogo que pede uma outra característica e precisa de banco para mudar o parâmetro da partida. O Vasco não tem esse tipo de peça. O Fernando Diniz, eu perguntei a ele se ele está satisfeito, ele disse que estava, mas eu compreendi, ele não vai dizer explicitamente. Puta que o pariu! Olha as peças que essa diretoria me deu. Não vai dizer, até porque a diretoria ama ele, né? O Pedrinho, quando
comentarista da TV Globo, falava a todos os cantos, Stefano, Fernando Diniz. E ele sabe que aqui, lá, com essa diretoria, ele vai ter um respaldo que ele não vai ter em outros clubes. E ele também tem uma parte da torcida que acredita em tudo que a diretoria fala e faz. Nessa entrevista que ele deu, a grande Roberta Barroso, um beijo para Roberta Barroso, que ele falou que a CAP não pode administrar clubes de futebol, porque a lei americana, que aliás, a lei americana não é diferente daqui, que é uma constituição para um país todo, lá cada estado tem sua própria lei. Mas procura no Google, ou na chat GPT, que é uma grande enciclopédia de pesquisas também. Pode ser quem for, se fala isso que o Pedrinho falou. Ao contrário. Mas tem gente aí, o Pedrinho disse. Ele está com o Paulo Solomon já saiu hoje, é presidente do TRE, né? Tribunal Regional Eleitoral. E o Alain Messiano, que é advogado fodão, tem um corpo de jurídico, eu acho que realmente é muito bom, mas no Brasil, de direito internacional, pelo visto, não. Mas eu estou torcendo, tem aí colegas aí que dizem que até março, esquece a burocracia do Brasil, mas que até março vai ser vendido a SAF do Vasco. Espero que eles estejam com a razão, porque se depender da associação, apesar de ter fãs de político do Vasco, não do clube de político do Vasco, que acredito que tudo que essa diretoria fala não tem senso crítico, porque se tivesse não teria caído nas argumentações do Pedrinho. Espero que venha a SAF até março. Seja lá o Marco Lamáquia, que se for lá Marco Lamáquia mesmo, vão voltar os dias de conflito de interesse, porque tá, tudo bem que o Marco Lamáquia não é filho da Leila Pereira, mas o pai dele é pelo menos 50% dono da Crivisa, e quando o José Lamáquia morrer, a Leila vai ter que ser negociado, que é o Marco. Então, vai ter isso, mas se for outro, não me importa que seja um cara sério, um cara assim, trazer o Vasco aonde ele nunca deveria ter saído. Mas hoje foi assustador para o brasileiro que está batendo as portas, esse tipo de peça que o Fernando Diniz tem para contar, caso não possa contar com os seus 11 titulares, que não é lá dessas coisas, mas é melhor que o seu time B. Tem jogadores de time B que não seria titular, não Volta Redonda. 24 minutos de choro. Mas vai ter aí, quando na diretoria dizendo que eu trabalho com a 7, esquecem de me falar, depositar uma coisa chamada salário, né? Porque o único lugar que eu recebo salário é de uma coisa que eu estudei, ralei pra caramba pra passar no concurso público no Ministério da Saúde, mas tudo bem que eu trabalho bastante 7, que eu sou apaixonado pelo Jorge, já me chamaram de Enquete, já me chamaram de Levin, porque o Levin, na última eleição, o único que aceitou a fazer entrevista comigo, né? Eu mandei perguntas, ele respondeu, foi o Levin Ciano,
Mas eles sabem, todos sabem, que eu acho, continuo achando, ninguém me provou ao contrário, que nenhum político do Vasco presta. Daí, porque eu luto, reluto, vou continuar lutando pela remuneração. Quarta, em que a gente vai instalar o primeiro jogo presencial nosso, o clássico contra o Flamengo no Maracanã. Não me interessa se o Flamengo vai jogar com sub-20, um time profissional, sub-10, sub-11, não me interessa. Vestiu a camisa do Vasco, tem que honrar. Tem que vencer o Flamengo. Não importa qual é a decisão deles, não me interessa, cada um com seus problemas. O Vasco tem que fazer a sua parte, tem que vencer. Bom, para resumir, o jogo me deixou preocupado, assustado, porque o brasileiro, depois do jogo do Flamengo, já vai estar batendo as portas. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno com o primeiro tempo na coletiva lá de São Januário e a hora do almoço com o segundo tempo na entrevista lá de São Januário. Até mais.